Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur mais uma vez. E no encontro de hoje a gente fala mais um pouquinho aí dos protocolos e dos padrões de rede, né? O primeiro protocolo ou padrão que a gente vai tratar é o CSMA/CD, que é o padrão que detecta o fluxo de comunicações por uma rede de dados. Na verdade, é um conjunto de regras que vai fazer com que essas informações circulem muito rapidamente pela rede e não se corrompam, ou seja, não tenhamos perda de dados. Mesmo que aconteça uma colisão, ou mesmo que aconteça o fato de que dois sistemas, né, usem a mesma via de comunicação simultaneamente, existe um conjunto de ações que o protocolo automaticamente vai executar para tornar novamente essa transmissão íntegra. Então, o que a gente tem aqui na ilustração quer dizer bem claramente o que eu coloquei, né? Este equipamento e este equipamento e este equipamento, eles usam um sistema de comunicação compartilhado. E esses quadros, não é, esses pacotes de informação, eles circulam por esta rede. Então, os equipamentos recebem informações de protocolo, dando a dica, né, determinando o instante em que cada equipamento vai fazer a transmissão. Imaginando hipoteticamente que esses dois sistemas resolvam transmitir simultaneamente, vai ocorrer o que a gente chama de colisão de dados, não é? O CD, né? Colisão de dados, e aí entra um protocolo de segurança para garantir que essa informação seja retransmitida com sucesso. Esse fluxo de dados funciona muito bem, foi aperfeiçoado ao longo do tempo, né? Hoje, nas redes atuais, ele ainda acontece, né? Muitas vezes durante o dia, mas não são capazes de interromper o fluxo de rede, né? Ele acontece, a rede se recupera e continua funcionando. Antigamente, nos primórdios das redes de dados, a gente tinha um comprometimento da rede, né? Você tinha que ir lá manualmente e apertar um botãozinho de reset, né? No dispositivo intermediário para que ele volte a funcionar, voltasse a funcionar, né? Nos padrões modernos isso acontece bem menos e já é um processo automatizado, ou seja, tudo já funciona sem a interferência do operador. A gente também tem uma sequência de padrões ou regras, né, para a construção de cabos de rede, né, de cabeamento de rede. Hoje, nós temos alguns padrões que são mais utilizados. Né? Hoje a gente tem o 1000 base T e o 10 GB base T, que são os padrões mais usados, com melhor performance. Vocês vão ouvir falar bastante daqui por diante, né, do categoria 5E ou CAT5E, que é o padrão de cabeamento desenvolvido para as redes atuais. Né? Ele é um aprimoramento do CAT5, que é uma rede mais antiga, que transmitia a 100 megabits por segundo, e hoje o 5E ou 6 transmite a 1000 base T, e já é compatível com redes de 1 gigabit por segundo. Né? Você já deve ter aí na sua casa um cabo desses, né, conectando o seu modem em algum tipo de dispositivo intermediário. Se não tiver o 5E, com certeza você tem o 5. Né? Cabos telefônicos antigos, né, eram o que a gente chama de CAT3, tá? É aquela categoria mais antiga, com aquele cabeamento paralelo. O CAT5E já são quatro pares, né, quatro pares de fios que são entrelaçados entre si e que permitem uma comunicação de dados bem rápida. O CAT6A e o CAT7, né, já é um padrão de rede de 10 gigabits por segundo, é um padrão mais novo, né, que permite que dados sejam transmitidos e recebidos mais rapidamente. Esse T grandão aqui quer dizer trançado, tá? Então ele tem aí uma tecnologia de cabo metálico, cabo de cobre, tá bom? Falaremos mais disso adiante. Os padrões de rede sem fio, né? O IEEE 802.11 é o padrão para transmissões e recepções de rede sem fio. Ele também tem um padrão para evitar colisões, né?
mas ele funciona melhor porque se ocorrer uma colisão em uma rede sem fio, a perda de velocidade e de performance ela é muito grande, então os equipamentos recebem, entre aspas, né, avisos de disponibilidade de canal de transmissão. Todos os pacotinhos, lembram-se do encontro passado, né? Aqueles pacotinhos trazem no seu preâmbulo no seu cabeçalho, né, toda uma informação de quanto tempo aquele pacotinho vai demorar para ser transmitido. Então os equipamentos ficam lendo essas informações o tempo todo e ficam otimizando a performance de rede, né? É importante destacar o seguinte, que quanto mais equipamentos sem fio você tiver conectados a uma rede, né, a um único dispositivo, a performance dessa rede vai caindo, porque todo mundo precisa ficar observando o fluxo de rede detalhado. É automático, tá? Redes sem fio com muitos dispositivos têm uma performance baixa. Redes com poucos dispositivos têm a sua performance melhorada. Também tem o protocolo de colisão, mas ele trabalha já na prevenção, ao invés de trabalhar na correção. Tá? Os padrões sem fio, né? Eles são regulamentados, tá? Eles têm letras, então você já deve ter ouvido falar ou deve ter lido, né? Em alguma caixa de algum roteador que você comprou, ou de algum hub que você comprou, os padrões de rede, né? Para os quais o seu dispositivo está preparado para atuar. Então você tem lá 802.11a, o ponto 11b, G, N, A, C, e cada um deles tem padrões de velocidade, alcance e frequência de funcionamento. Tá? Então é muito importante que você observe as características do equipamento que você está comprando e as características dos equipamentos que serão conectados a essa rede. Eles precisam ter ou o mesmo padrão IEE, tá? Ou o mesmo padrão, ou padrões que sejam compatíveis. Tá? Então, por exemplo, você comprou um roteador 802.11g. Tá? Ele trabalha com 2.4 GHz. Ele também aceita equipamentos mais antigos no padrão 11B. Tá? Então, se você tem aí um celularzinho mais antigo, um tablet mais antigo, ele vai se conectar a essa rede sem problema nenhum. Já se você comprar um equipamento .11n, que é um equipamento mais novo, né, com uma boa performance, ele já vai poder receber equipamentos que sejam no padrão 11A, 11B e 11G. São padrões, são evoluções que a comunicação sem fio foi ganhando ao longo do tempo. Tá? Então é fato que quando você compra um equipamento, você precisa encaixar os seus dispositivos no padrão daquele equipamento. Atualmente, né, todos os roteadores sem fio, todos os access points sem fio, eles têm aí uma gama bem ampla de conectividade. Né? Eles aceitam dispositivos até mais antigos e os dispositivos mais recentes. Tá, ok? Pessoal, a segurança de uma rede sem fio, né? Como é que isso funciona? Na verdade, você já deve ter visto quando você vai lá fazer a sua configuração de Wi-Fi no seu celular, né? Você já deve ter visto aí uma sopa de letrinhas, né? WEP, WPA, WPA2, tá bom? Esses padrões eles são evoluções de padrões de segurança, então nós começamos com WEP, WPA e WPA2. Eles trabalham com um sistema de distribuição de chaves, tá? Transmite uma chave e só abre quem tem aquela chave, é uma codificação compartilhada. Esse sistema hoje, WPA2, ele é bem seguro, não é? É um sistema que a gente tem letras, números e caracteres especiais na composição da senha, então ele é bem efetivo. O WEP já é um sistema mais antigo, que trabalha com senhas mais curtas, e a chave de criptografia ela não é tão difícil assim de ser descoberta. Tem todo um procedimento, óbvio, né? Mas ela não é tão difícil para ser descoberta. Já a WPA2 possui níveis de criptografia altos e que garantem, né, um funcionamento mais adequado. A WPA é um nível intermediário entre elas. E a gente tem as redes abertas, né, que são aquelas redes de rodoviária, de aeroporto, de biblioteca pública, né, quando tudo isso aí estava aberto, né,
a gente tinha a possibilidade de fazer esse acesso. E aquelas redes abertas, né, que as grandes empresas de comunicação disponibilizam em algumas cidades aí pelo país, né? Então a gente tinha as redes abertas. Óbvio que quando você está navegando numa rede aberta, né, o seu dispositivo de segurança ele precisa ter outras ferramentas de proteção, né, porque não vai haver uma senha de acesso. Então é necessário que você não clique em qualquer link, é necessário que você observe sempre o fluxo de dados do seu equipamento, como é que está, se ele está muito ativo em alguns momentos em que ele não deveria estar. Mas é uma possibilidade de acesso público interessante para quem não tem, né, um pacote de dados no celular naquele momento, ou para quem está com alguma indisponibilidade de sinal no seu local de trabalho barra residência. Né? Já as redes com chaves, né, elas são redes seguras e que permitem um bom uso. Né? Não significa também que numa rede WPA2 você não vai receber um link malicioso ou alguma coisa nesse sentido. Sim, né, a interferência do usuário ela ainda é fundamental. Porém, a captura dos dados pela rede sem fio ela é muito mais difícil. Pessoal, na próxima aula nós vamos tratar aí das especificações dos dispositivos de rede. Espero que tenha sido útil por enquanto. Qualquer dúvida, podem me chamar. Abraço a todos, a todas e até mais.